Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora conversaremos sobre a engenheira ou engenheiro eletricista trabalhando no exterior. E vamos contar para essa entrevista com a Denise Freitas, que é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Trabalha no Canadá como Assistant Designer Signals, Toronto Transit, na Comissão de Trânsito lá no Canadá. Eu agradeço a sua participação, Denise. Obrigada, então, Silvio. Vamos iniciar um pouco mais para trás, né? Como é que você chegou na engenharia elétrica? Como é que você se tornou uma engenheira eletricista? Como é que foi sua escolha por esse curso? Então, vamos lá. Não foi uma coisa assim tão simples, que muita gente às vezes já tem desde criança, né? Aquela vontade que já sabe o que quer. Para mim não foi assim. Eu estava muito indecisa no meu terceiro ano, né? Ensino médio. Não sabia, estava conversando com meus pais, e meus pais sempre me influenciavam para fazer a mesma coisa que eles fizeram, que é medicina. Que pela questão assim, de ser uma profissão que tem mais seguridade, né? Passa por menos desemprego, tudo isso. E aí, como eu estava em dúvida, eu falei, eu vou seguir, né? Eu vou ser desse. E é uma coisa assim que é incrível, como os alunos do terceiro ano, assim, talvez na minha época, não sei como é hoje, mas na minha época, eu acho que 40% queria direito e 40% medicina. Mais ou menos isso. Continua assim. E aí eu fui, né, por esse caminho, focada em fazer medicina, estudei bastante, terceiro ano, mas, assim, o meu objetivo era passar na Universidade Federal. E não passei de primeira. E aí fui fazer, então, o cursinho, né, para vestibular. E foi muito bom, assim, achei que eu amadureci bastante durante esse período. Assim, estava muito mais focada, né, em realmente aprender todas as matérias. E, porém, durante esse período do cursinho, que eu fiz um ano, eu mudei de ideia. Resolvi que queria fazer geologia. E eu passei em geologia, passei muito bem na época, como eu estava estudando para medicina, né? Geologia assim, não é um curso que normalmente requer notas tão boas. Eu passei, tipo, em primeiro lugar. E, assim, no começo eu gostei, estava animada com o curso. Porém, o que me desanimou, assim, é que o curso exige muito que, assim, atividade de campo. Desde a graduação mesmo, tem muitas aulas que requerem viagens, como eu fiz na UFBA, né, para Chapada, Diamantina, etc. E aí, na época, eu estava no relacionamento e não fiquei à vontade com tantas viagens, né? E aí fiquei pensando, se já estou viajando tanto durante o curso, imagina depois, né? Provavelmente a profissão vai requerer também viagens, né? E aí eu reavaliei o curso que eu iria fazer. E durante a graduação, eu fiz os 6 meses apenas, né? Nesses 6 meses, basicamente, a gente vê muito curso da área 1, cálculo, esse tipo de coisa. E aí, durante esses 6 meses, eu tive contato com muitos alunos de outras engenharias, inclusive de engenharia elétrica. E aí, conversando, tipo, me animei com engenharia elétrica e resolvi prestar o vestibular para engenharia elétrica. Aí entrei de novo no cursinho, por mais 6 meses, e passei depois para engenharia elétrica na UFBA. E aí gostei bastante. Aí perguntei como é que foi sua vivência nesse curso de engenharia elétrica. É um curso, assim, que exige muita matemática. No começo eu ficava com medo, né? Tipo, você pode pensar, por que você não pensou em engenharia elétrica desde antes, né? Mas, assim, eu pensava em engenharia, na verdade, e a engenharia elétrica era o que eu tinha a maior afinidade entre as engenharias.
Só que na minha cabeça era muito difícil para mim, porque eu pensava, é muita matemática, cálculo demais, será que eu vou conseguir segurar, né, essa barra? E eu pensava também em engenharia elétrica, é coisa que, assim, que mexe com computadores, e eu nunca abri o computador na vida, será que realmente eu estou apta para isso? Né? A gente, como mulher, eu acho que a gente vê muito como uma profissão, assim, masculina, né? E aí, quando realmente eu desmistifiquei isso, quando eu entrei na geologia, que eu tive contato também com muitas mulheres fazendo curso. E não sei se na UFA tem essa opção, em algum momento você optou pela eletricidade e eletrônica ou não tinha essa opção no curso? Durante o curso a gente faz a engenharia elétrica, ela engloba, no meu curso, pelo menos, ela engloba os dois. Você pode decidir no final, nos últimos 2 anos, você vai decidir por pegar as matérias específicas. Você pode escolher eletrotécnica, controle, são 4 áreas: eletrotécnica, controle, sistemas, a parte de eletrônica e tem mais um agora que me fugiu a memória. Computação? Se eu não me engano, é automação. Eu falei automação e controle? A parte de comunicação. Comunicação, telecomunicação, é isso? Telecomunicação, exato. E você foi para qual caminho? Eu fui para eletrotécnica. E durante que eu fiz a parte do TCC, fiquei mais envolvida nessa área, que é a área que eu tinha mais afinidade. Porém, hoje eu trabalho com sinais, né? Que seria, não é exatamente eletrotécnica. Seria o quê, então? Seria a parte de sinais e controle. Então, como é que foi esse caminho até chegar no Canadá? Você foi direto da graduação para o Canadá? Então, eu tinha acabado de graduar, porém, a gente tem que voltar um pouco. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer o programa de Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo federal, da época da presidente Dilma Rousseff, que ela deu, assim, abriu maiores oportunidades para bolsas, né? E aí eu fui para Portugal, fui estudar em Coimbra, e gostei muito, né? Gostei muito de ter experiência fora do Brasil. E aquilo mexeu comigo de um jeito que, quando eu voltei, quando eu passei 1 ano estudando em Coimbra, e quando eu retornei, eu tive esse objetivo de morar fora do Brasil. E aí comecei a pesquisar oportunidades, né, como fazer, e surgiu o Canadá, uma opção, que assim, eu acho que hoje em dia está sendo uma opção muito escolhida pelos jovens, que tem muitas oportunidades, assim, de migrar de forma legal, né? Certo, mas você chegou a trabalhar como engenheira no Brasil? Aí, quando eu me formei, eu estagiei numa empresa de geração de energia eólica, e eles me contrataram depois como analista. E aí ficou nessa promessa de contratar como engenheira. Tipo, o Brasil estava passando assim, por uma dificuldade, né? Foi na época também, depois teve impeachment, teve questão das empresas, né, que sofreram com os esquemas de corrupção e tudo. E eu estava achando que estava difícil de me encontrar no mercado. E aí resolvi. Então, eu já estava pensando antes, né, de vir. Então, eu e meu marido optamos, vamos ir para o Canadá, e a gente estuda inglês, e depois a gente vê como é que vai estar a situação, se a gente vai gostar de lá ou não, né. E aí resolvemos vir. E ele era da área de engenharia também? Seu marido? Não, ele formou em Relações Internacionais. Então, você foi como esposa, é isso? Hoje em dia ele é meu ex-marido, nós divorciamos. Mas ele, sim, nós viemos casados, e aí ele veio com visto de estudante, ele veio fazer uma pós-graduação aqui, e eu vim com visto de trabalho. Eles chamam de Open Work Permit, que eu poderia trabalhar em qualquer coisa.
full time aqui. E aí, assim, quando a gente chega, a gente tem que trabalhar para se sustentar, né, no país. E aí eu trabalhei de tudo, assim, de lojas, em lojas no varejo, né, aí depois entrei no banco, na área de seguros. Cheguei até a pensar em fazer, porque nesse momento, assim, ó, sempre aplicando para vaga de engenharia, né, Sei. mas é difícil, né, uma pessoa recém-chegada, que não tem experiência. Cheguei a fazer algumas entrevistas, mas não passei. E aí pensei em mudar de carreira, cheguei a fazer um curso de accountant, né, que é de contabilidade. E aí, quando eu estava matriculada nesse curso de accountant, um amigo me recomendou para uma vaga na área de engenharia, como desenhista, numa empresa de engenharia civil. E aí, assim, foi bom porque nessa empresa eu melhorei muito minhas habilidades como no AutoCAD, né, como desenhista. E aí acho que foi isso que, assim, que cada coisa que você trabalha aqui vai te abrindo uma pequena porta, né? Vai aumentando suas possibilidades. E aí, sim. É interessante fazer uma observação. Com muitas pessoas que eu converso, né, nessa sessão, trabalhar no exterior, as pessoas usam muito o termo que você usou, eu me apliquei, né? Aqui no Brasil a gente chama de procurar emprego, né? Estava procurando emprego lá se aplica, né? Quer dizer, é um termo diferente do nosso. A gente chama aqui, aplicar para vagas. Para cá, aplicar para vaga. Não é procurar emprego e conseguir um. E você fazia, então, desenho técnico na área de engenharia civil, é isso? Exato. E como é que você chegou na sua área? Na área de eletricidade? Eu estava trabalhando nessa empresa, né, de engenharia civil. E, assim, uma empresa muito boa, era uma empresa, assim, que começou durante o Covid e cresceu. Começou, assim, com 50 funcionários, durante o Covid cresceu, já estava com mais de 200 funcionários. E, assim, então, como a empresa está naquele gás, né, de trabalhar, crescer, então todo mundo, assim, trabalhava hora extra, estava super focado nessa empresa. E eu acho que foi bom porque aumentou muito minhas habilidades, realmente. Eu tinha um chefe que ele me ensinou muita coisa, era bastante exigente. E aí, mas enquanto isso, eu tava sempre aplicando, né, para vagas da minha área. Sempre entrava no site de vagas e via o que tinha na minha área. Até que eu apliquei para essa vaga, que é chamada a empresa TTC, que é Toronto Transit Commission, que é a empresa pública que gerencia todo o trânsito da cidade. E então, aí... Continue. E aí? E aí apliquei para a vaga, e assim, eu sempre aplicava para muitas vagas, e às vezes até esquecia de que tinha aplicado, né? Daí a vida segue. Até que um belo dia eu recebi um e-mail já me convidando para uma entrevista virtual daquela vaga. Eu falei, nossa, não acredito. Nem lembrava mais que eu tinha aplicado para essa vaga. E aí me preparei, né? Fiz entrevista, fui entrevista virtual. Quando eu fiz entrevista também não achei que tinha ido muito bem, mas enfim, terminei passando na vaga. E eu acho assim, que o que me fez passar na vaga, porque uma coisa interessante daqui do Canadá, que eles pedem muito referências, né? Eles ligam realmente, eles pedem referências, eles ligam para o seu empregador, a maioria das vezes anteriores. Por exemplo, quando eu fui dar minhas referências para essa vaga, como eu sempre fazia, dou referências anteriores, né? Não a do emprego atual. Mas nessa vaga eles pediram referência do seu emprego atual. Eu falei, nossa, vou ter que falar para o meu chefe atual, né, que eu estou aplicando para outras vagas. Deixa numa saia justa, né? Aí terminou que eles ligaram, né, pro meu então supervisor. E meu supervisor falou muito bem de mim, assim, falou que estava muito triste de eu sair, que se não fosse realmente por ser o meu sonho de prosseguir com a minha carreira, que ele não deixaria eu sair. Então, eu acho que isso contou muito para eu passar nessa nova vaga. E aí, nessa consulta, não é a competência técnica, mas é o modo de trabalhar, é isso, o comportamento, é isso? Exatamente. Eu acho que conta de tudo, né? Assim,
Não era experiência técnica, porque meu então chefe atual nem sabia como seria minha experiência técnica da área de engenharia elétrica, né? Mas ele falou assim, que eu era uma menina muito esforçada, que poderia contar comigo sempre, e eu acho que isso foi o que contou. E uma pessoa que sai com um diploma de engenharia elétrica no Brasil, pode trabalhar automaticamente na área de engenharia elétrica no Canadá? Ou não, existe algum requisito? Aqui é diferente, né? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, você, quando forma, você já recebe o CREA, né? Que é o documento que valida os engenheiros no país. Conselho Regional de Engenharia, doutor. Exato. Sim. Já recebe automaticamente, já forma recebe. Não é como, por exemplo, direito, que tem que fazer a prova de OAB, né, e tal. Sim. Aqui no Canadá, você tem que acumular experiência. Você, quando sai da faculdade, você não recebe, quando sai da graduação, você não recebe esse documento equivalente ao CREA. Você tem que, aqui cada província tem a sua regulamentação, né, como no Brasil, que é federal, né, aqui é por província, ou seja, por estados, né. E aí, cada província é diferente, mas aqui em Ontário, por exemplo, você tem que acumular, depois da faculdade, você tem que estar empregado por 4 anos, aí depois de ter 4 anos de experiência na área, o supervisor vai assinar o documento por você. Vai falar que você tem que atestar que você está apto para receber o documento. Mas você já trabalha na área de engenharia elétrica, ou tem outro tipo? Então, eu trabalho na área de engenharia elétrica, mas eu não adquiri esse documento equivalente ao CREA ainda. Ainda estou acumulando essa experiência de 4 anos. Ah, você está acumulando ainda? Sim. E explica um pouco o que você faz nesta função atual. É um emprego público? É um emprego uma empresa pública. Aqui não é como concurso, como no Brasil, né? É uma aplicação de vagas, qualquer pessoa pode aplicar e você se submete a entrevistas e ao processo seletivo como outra empresa qualquer, né? E aí, assim, é a empresa que toma conta, assim, do trânsito, por exemplo, dos ônibus. Aqui tem um meio de transporte chamado streetcar e o metrô. Então, nesse momento, eu estou voltada para o metrô e a gente está responsável pela modernização do metrô, que hoje em dia o sistema é como se fosse analógico de algumas linhas, e a gente está transformando para digital, ou seja, automático. E aí você fica o quê? No projeto, é isso? O design significa projeto? Sim. Eu estou system designer, né? Então eu ajudo os engenheiros, o design, a elaborar o projeto de automação do metrô. E aí, assim, é interessante porque envolve muito ir para o metrô, né? Eu nunca imaginei que eu ia andar nos túneis do metrô. Muitas vezes a gente anda com o metrô funcionando, então a gente tem que ficar num cantinho assim, o metrô passa um palmo do nariz. Envolve um pouco de adrenalina. Mas, o que? Isso é implantação ou é para estudar, para entender? É implantação. Que a gente tem que, no momento, por exemplo, a gente tem que passar os cabos no túnel do metrô. Então a gente tem que ir lá averiguar se tem espaço e esse tipo de coisa. E é uma área da eletrônica ou da eletricidade? É uma área chamada sinais e controle. Sinais é como se fosse assim, a transmissão de uma informação, né? Transmissão de dados. Então, para o metrô funcionar, ele vai seguir uma certa lógica, né? E essa lógica é feita através de sistemas que chamam de relés. E aí segue um circuito elétrico, né? Que tem que ser implementado. Que vai chegar no computador que vai controlar, é isso? Hoje em dia é feito através de computador, mas como o metrô aqui foi instalado na época, assim, 1950, algumas partes de 1960,
Na época não tinha computador, então era um sistema analógico, era um sistema de sinais analógico, que através de componentes que são chamados de relés. Então, hoje em dia, esses relés estão sendo substituídos por computadores. Sei. E aí é aí que entra essa parte que a gente está trabalhando. E como é o aspecto de, vamos falar no geral, de ser engenheira, né, no mercado dominado por homens? Como é que você vê isso? Como é que Eu você acho que é um desafio, eu acho que para as mulheres, né? Assim, tem muito menos mulheres. Por exemplo, quando eu me formei, acho que não sei se de 50 tinha 5 mulheres, né? Tipo, 10%, muito pouco, né? E eu acho que, assim, que as mulheres têm que ter muita persistência, resiliência, né? Saber, assim, o que a gente merece estar lá e seguir diante. Mas, assim, eu acho que tem vagas. Durante meu processo, por exemplo, minha carreira, eu percebi que tiveram posições que eu talvez não passei por ser mulher. Muitas vezes, por exemplo, na área de... Quando eu estava aplicando para estágio, a gente aplica muitas vezes na área de construção civil, e, assim, os contratantes imaginam que os homens são mais aptos para a vaga, né? Porque eles vão estar ali, ter força física, né? Apesar de que, tipo, o engenheiro não precisa ter força, mas, por exemplo, vai estar mais apto para sair andando, subir escadas, muitas vezes, né? E ter que lidar com os outros trabalhadores, que são homens, né? Então, muitas vezes, a pessoa que contrata tem essa crença de que vai ser melhor contratar um homem, né? Eu acho que, assim, sim. E você viveu situações de assédio nos seus trabalhos ou não teve essa experiência? Não, assédio, graças a Deus, nunca sofri. Mas eu sinto, assim, que eu tenho a maneira de me vestir, por exemplo, eu sinto que eu tenho que tomar mais cuidado. Em comparação, se eu estivesse trabalhando em outra área, né? Uma área de escritório normal. Eu acho que poderia, muitas vezes, as mulheres usar roupas mais curtas, mais justas. Eu pessoalmente, assim, tenho colegas que não se importam tanto com isso. Mas eu, pessoalmente, gosto de ter esse cuidado. De vestir roupas assim, que não vão chamar atenção, né? E no seu setor tem outras mulheres? No meu setor aqui no Canadá, sim, tem muitas mulheres. Apesar de que, ainda assim, é mais homem, né? Sei. Vamos falar agora do aspecto pessoal. Como é viver fora do Brasil, deixando amigos, parentes, colegas, enfim? Como você vive isso? Difícil, como é essa vida aí na Holanda? Diga. No Canadá. É difícil, sim. A gente sempre vai ter saudade, né? Não tem jeito. Mas é uma escolha que a gente faz e, assim, a gente tem que sempre manter contato, né? Procurar manter contato com a família. Gosto sempre de estar viajando, voltando lá, assim, o máximo possível, fazendo ligações, né? Mas a gente sofre com a distância, realmente. Em relação a construir amizades com canadenses e outros, ou de outras origens, como é isso aí para vocês? Então, eu moro em Toronto, é uma cidade assim, que é muito multicultural. Tem gente de todo lugar do mundo, né? Assim, eu nunca vi uma cidade tão... Tipo, quando eu morava em Salvador, eu nunca imaginei. Às vezes, quando a gente mora em Salvador, a gente pensa, fulano é de... A maioria das vezes dos Estados Unidos, né? A gente tem contato. Mas quando eu morava em Salvador, nunca imaginei que ia conhecer uma pessoa do Irã, por exemplo. E aqui conheço, assim, gente do Irã, gente da China, Vietnã, Hong Kong, é incrível isso. E poder ter esse contato, né? Essa troca de cultura. Quando estou no trabalho, por exemplo, a gente almoça, aí sempre troca. Isso aqui é comum no seu país. É uma troca muito boa com outras culturas.
Mas essa coisa de amizade, por exemplo, frequentar a casa do outro, a pessoa frequentar a sua casa, no fim de semana se encontrar, como é isso aí no Canadá, por um imigrante, né? Sim. Eu acho que termina que a gente fortalece mais amizades com brasileiros. Eu, pessoalmente, quando eu conheço um brasileiro, eu sinto mais, assim, aquela conexão, né? E a amizade tende a fluir mais com brasileiros. Eu também acho que, assim, os canadenses e os outros, as pessoas que moram aqui de outras nacionalidades, são mais fechadas em comparação com os brasileiros. Eles não têm tanto esse hábito de chamar para ir para casa, né? Assim, é mais difícil. Então, eu tenho mais facilidade de ter amizade com brasileiros. Mas, assim, estou sempre aberta também de ter amizade com estrangeiros. Termina que a gente fortalece mais amizades com estrangeiros no trabalho, né? Sim, mas fica circunscrito ao trabalho, é isso? Ao ambiente de trabalho. A gente procura fazer alguns happy hours, né? Sair algumas vezes. Sei. O aspecto do custo de vida. O salário do imigrante é igual e o custo de vida, como é enfrentado? Como é que você vê isso? Então, aqui eu acho que aqui é melhor, né? O salário, devido ao poder da moeda, né? O dólar canadense tem um poder maior do que o real. Então, assim, o custo de vida aqui eu acho que compensa mais do que morar no Brasil. Quando eu vou aí, eu vejo que está tudo muito caro, né? E outra coisa que eu vejo aqui, assim, que me fez ter vontade de mudar para cá, é a menor desigualdade social, né? Que no Brasil, assim, você ganhando salário mínimo, você não consegue, muitas vezes, morar, por exemplo, pagar um apartamento, um aluguel de apartamento para você morar sozinho. A questão da segurança também, que é muito boa aqui. Assim, eu como mulher, é um dos fatores que também me fazem querer morar aqui, porque eu posso sair, às vezes, volto quando saio à noite, às vezes volto 1 hora, 2 horas da manhã, andando na rua sozinha. Não me sinto, assim, insegura de maneira alguma, né? Acho que são esses fatores. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.